Começou a gravação. Bom dia a todos. Ai, ótima quarta-feira. Sejam bem-vindos à nossa aula semanal de sistemas operacionais. O hábito. Software livre. Hoje é dia 22 de setembro. Na semana passada, nós não tivemos aula, né? Tivemos 2 dias de luta oficial devido ao falecimento de um professor. Mas eu gravei essa aula e coloquei o vídeo disponível lá no Moodle, tá? Acredito que alguns tenham assistido e alguns não. Essa aula, ela dá o embasamento ali, o conceito do que vem a ser software livre. Então, seria interessante que vocês assistissem, né? Eu vou comentar brevemente aqui algumas coisas mais importantes, mas seria interessante que vocês vissem. Eu fiz um vídeo curtinho, se eu não me engano, ele tá com... Vamos ver aqui, acho que 20 e poucos minutos. Quanto você tem, filho? 25 minutos, tá? Então, dá para assistir pelo YouTube, tá? Acelera lá, termina mais rapidinho. Mas eu vou comentar aqui rapidamente, tá? Vou abrir os slides que eu usei para fazer aquele vídeo e só dar uma repassada rápida, depois os detalhes vocês vejam lá, tá? Deixa eu compartilhar a minha tela aqui com vocês. Estão vendo minha tela? Tá vendo. Ah, muito bem, muito obrigada. Bom, rapidamente assim, só falando um pouquinho do que vem a ser software livre, que afinal de contas é o título, né, da nossa disciplina. Aqui eu falei um pouquinho lá no vídeo, né, sobre o movimento software livre, quando que ele nasceu, por que que ele nasceu. A ideia, basicamente, ele começou meio descentralizado depois que ele virou algo oficial, tá? Inclusive com a criação de uma fundação, né, a Free Software Foundation. Mas a ideia era que, já que a utilização dos computadores estava crescendo muito e, consequentemente, a utilização dos softwares, que essa deveria ser uma preocupação, né? Que os softwares não se tornassem algo prejudicial, eu não consigo encontrar outra palavra, né? Mas que os softwares não passassem a ter ações que fossem contrárias à nossa liberdade, à nossa privacidade, à nossa segurança dos dados, né? Então, a ideia era essa, que a gente entendesse o que estava acontecendo, o que cada software estava fazendo, para a gente não ficar refém deles, tá? E aí surgiu a ideia do movimento do software livre. Depois foi montada, né, foi fundada essa Free Software Foundation, que é uma fundação para dar apoio e suporte ao projeto GNU. O projeto GNU, ele foi fundado por Richard Stallman, que é o mesmo que iniciou, né, encabeçou esse movimento software livre. E a ideia do projeto GNU era fazer um sistema operacional com os seus respectivos aplicativos, né, que a gente percebe que um sistema operacional sozinho não é, assim, não tem muita utilização, né? Ele não cumpre muitos papéis. O sistema operacional é responsável por gerenciar o hardware, por facilitar o uso do computador, mas a gente precisa de outras coisas junto com o sistema operacional para que a gente possa realmente desempenhar tarefas. Então, eu preciso de um editor de texto, eu preciso de um navegador, dependendo do que eu for fazer, eu preciso de um software específico para isso. Então, esse projeto GNU visava isso, né? Montar esse pacote com vários aplicativos para várias funcionalidades e um sistema operacional, um núcleo do sistema operacional, e que tudo isso fosse software livre, tá? Aqui a carinha do maluco, ele tem cara de maluco mesmo, tá? Inclusive, ele é bem fundamentalista em relação a software livre. Lá eu explico melhor isso, tá? Mas, basicamente, todo o movimento software livre e um software para ser caracterizado como software livre
precisa se basear no que eles chamaram de 4 liberdades, né? São 4 características que um software deve apresentar para que ele seja categorizado como um software livre. E, rapidamente, quais são essas liberdades, né? Lá no vídeo eu explico por que a gente começa na liberdade 0. A primeira liberdade é a liberdade de poder executar o programa para o que eu quiser e para qualquer propósito. Então, eu não posso ter limitação nenhuma na utilização de um software, tá? A segunda liberdade é a liberdade de poder estudar como o software funciona. E esta liberdade, ela traz consigo um pré-requisito, que é eu ter acesso ao código-fonte desse software, né? Para eu poder estudar como ele funciona, eu preciso ter acesso ao código-fonte. E lá eu explico melhor também o porquê disso. Vocês já estão tendo disciplina de programação? Não, né? De algoritmos vocês estão tendo, né? Acredito que sim. Não sei qual exatamente. Acredito que sim, é ótimo. É que tem muitos, tem programação orientada a objetos. Então tá. Então vocês estão tendo programação, né? Qual a linguagem que vocês estão usando em programação orientada a objeto? É Java, se não estou enganado. E. Só Java. Tá, Java, então é perfeito esse exemplo. Então, quando a gente vai fazer um programa em Java, primeiro eu preciso estruturar, né, as ações, os comandos, tudo que o software vai fazer. E eu estruturo isso no código-fonte, que é quando eu escrevo ali os comandos em Java. Depois eu compilo esse código-fonte e gero um programa executável, tá? Estou falando executável entre aspas, porque é o termo que vocês estão acostumados. Depois, com Linux, a gente vai ver que para Linux não é bem essa palavra que a gente usa para chamar esse tipo de arquivo, né, de software. Então, a gente pega, escreve, estrutura o programa, codifica ele na linguagem de programação, compila e gera um programa executável. Que o conteúdo desse programa executável é um código de máquina. Se a gente abrir esse conteúdo, né, desse ponto .exe, a gente não consegue ler o que está lá dentro, a gente não consegue entender. Mas, olhando para o código-fonte, eu sei, estou pedindo para o usuário digitar aqui um valor, estou pegando esse valor que ele digitou e estou guardando numa variável, estou pegando esse valor que ele digitou e estou somando com um outro e guardando. Então, ali no código-fonte que a gente vai estruturando tudo. Então, olhando o código-fonte, a gente consegue saber como um programa funciona. Então, para eu ter essa segunda liberdade, que é de poder estudar um programa, eu tenho que ter acesso ao código-fonte. A terceira liberdade é a liberdade de distribuir cópias, né? Eu posso distribuir para quem eu quiser, não estou infringindo nada com isso. E a terceira liberdade é a liberdade de poder modificar o programa e distribuir cópias dessas versões modificadas, tá? E essa quarta liberdade também, para que a gente consiga executá-la, a gente precisa ter acesso ao código-fonte. Então, eu baixo o código-fonte, estudo como ele funciona, acho que ele podia fazer alguma coisa diferente ou tem alguma funcionalidade bastante específica para mim que eu quero acrescentar, então eu acrescento e aí pego esse código-fonte modificado e posso, né, distribuir esse programa com esse código-fonte para outras pessoas também. Então, basicamente, um software para ser software livre precisa obedecer essas 4 liberdades, tá? Aqui fala um pouco do projeto GNU, né? Ele nasceu lá na década de 80 e chegou num determinado momento, em 90, né, como está aqui, que o pessoal já tinha várias ferramentas, já tinha vários aplicativos nesse projeto que tinham sido desenvolvidas e que eram softwares livres, mas faltava um kernel, né, o núcleo do sistema operacional. E foi aí que entrou o Linus Torvalds, que é um finlandês que escreveu um kernel, né, e chamou esse kernel de Linux, né, esse sistema operacional de Linux, e tornou esse software, né, esse kernel, um software livre em 1992, e aí juntou, então, todos os aplicativos, tudo que o projeto GNU já tinha desenvolvido, com esse kernel de sistema operacional, que era o que faltava ainda no projeto. Uniu essas duas coisas e surgiu, então, o GNU Linux, tá? As pessoas mais fundamentalistas, incluindo aí o nosso Richard Stallman, ele, inclusive, não gosta que chame o sistema operacional só de Linux, tem que ser GNU Linux, porque ele nasceu da junção desses dois projetos, tá? Aqui embaixo, ó, lá, se vocês entrarem na página da Free Software Foundation, tem uma lista de softwares livres.
Eu mostro lá no vídeo que eu gravei, então a gente tem lá por funcionalidade, né? Dá para fazer várias buscas, mas eu vou mostrar alguns hoje aqui para vocês. Os softwares livres, eles costumam ser publicados, né, e liberados sob uma licença chamada GNU GPL, que é a licença oficial do projeto GNU, está na versão 3, e bem simplesmente, assim, falando bem, de forma bem simplificada, essa licença, o que ela faz ela visa garantir, né, preservar essas quatro liberdades. Então, quando um software é liberado sob essa licença garante que ele é um software livre, tá? Existem outras licenças também fora GNU GPL, algumas são compatíveis com a GNU GPL, algumas são incompatíveis e algumas não têm nada a ver, vamos chamar assim, né? Porque lá no site tem essas 3 listas e se vocês entrarem lá, ele especifica, né, o que é cada uma dessas categorias. Mas, basicamente, licenças compatíveis com GNU GPL são aquelas que não têm nada, absolutamente nada, que vá contra o conteúdo da GNU GPL, tá? As licenças incompatíveis, que eles chamam, esse nome às vezes até pode fazer a gente pensar que são licenças que, se eu liberar um software sob essa licença, ele não vai ser software livre, mas não. Essas licenças que estão listadas ali na categoria de incompatíveis, elas não deixam de tornar o software um software livre, mas tem um detalhezinho ou outro que às vezes está diferente do que diz no GPL. Eu até falo lá no vídeo sobre a questão do ter que publicar, né? Peguei um software, que é software livre, peguei o código-fonte dele, estudei, fiz alguma alteração e quero liberar essas alterações, essa alteração, né? As cópias para as pessoas baixarem e tudo mais. Na GNU GPL, se eu não me engano, não deu para eu pegar e ler ela detalhadamente, mas tem lá que você não precisa dar os créditos, né? Eu não preciso colocar lá no código-fonte quem foi o fulano original que desenvolveu aquilo. E algumas dessas licenças que são incompatíveis têm isso, né? O software continua tendo as 4 liberdades e tudo mais, mas a licença que eu estou usando diz que eu tenho que dar os créditos lá para a pessoa de quem eu peguei o código, né? Então, são detalhezinhos assim, que não tornam o software um software não livre, né? E aí sim eu tenho as licenças de software não livres, tá? Essas licenças aí sim, pode ser 1, 2 ou as 4, mas vai contra alguma daquelas liberdades. Então, por exemplo, se eu desenvolvo um software, libero esse software, né? E libero o código-fonte dele, mas eu digo que ele não pode ser alterado, ele não é mais um software livre. Eu estou distribuindo o código-fonte, as pessoas podem até estudar, podem até liberar cópias dele para outras pessoas, mas não podem modificar. Então, não é um software livre, tá? E os softwares proprietários entram nessa categoria, né? Softwares proprietários são aqueles que têm um dono, normalmente é uma empresa. Um caso, assim, bastante claro que vocês estão acostumados é a Microsoft. Ela desenvolve o Windows, desenvolve o pacote Office, desenvolve o Visio, desenvolve vários softwares que eu tenho que pagar para utilizar, não posso distribuir cópia, alguns eu não posso utilizar para aquilo que eu quiser, né? Tem softwares deles que têm utilizações específicas, ou só utilização doméstica, ou só utilização comercial. Eu não tenho acesso ao código-fonte. Volta e meia, a Microsoft ainda libera o código-fonte de algum software dela para ser estudado, depois fecha de novo, mas isso não torna o software um software livre, ela só deixou que o pessoal estudasse, né? Eu não posso modificar esse software. Então, as licenças dos softwares proprietários, elas são licenças que tornam o software não livre. Então, a gente tem uma lista imensa lá na página da Free Software Foundation, com as várias licenças que podem ser utilizadas e em qual categoria que elas se encaixam. Tudo bem? Brevemente até aqui, assim, alguma dúvida? Olha, vocês tratam de falar comigo, que senão eu vou ficar brava, hein? Eu acho que não, professora. Então falem, eu vou achar que vocês estão tudo dormindo. Vocês entram aqui, põem a bolinha de vocês aqui no Teams e vão voltar para a cama dormir. E aí eu vou ficar brava. Ou pelo menos triste, abandonada, né? Sim, não pode. Um gato no meu pé. Tudo tranquilo, beleza.
Então vamos lá, esse seria o conteúdo da semana passada, no vídeo está mais detalhado, assistam lá depois, por favor. A ideia hoje, eu vou mostrar alguns softwares aqui para vocês, que às vezes a gente até utiliza no dia a dia e nem sabe que são softwares livres, né? E vou mostrar a plataforma da Cisco aqui, ok? Então, a gente tem, pessoal, ali a plataforma da Cisco, software para todas as tarefas que a gente quiser fazer. Tudo que a gente faz hoje em dia no Windows com softwares proprietários, a gente consegue fazer no Linux, que é oficialmente o sistema operacional software livre, né? Com ferramentas software livre também. Inclusive, vamos conversar aqui só uns minutinhos a respeito disso, né? De softwares não livres ou de softwares proprietários. Todos aqui utilizam Windows na sua máquina pessoal, seja no trabalho. Se alguém não utiliza o Windows, fala para mim no chat, ou abre o microfone aqui e fala, senão vou entender que todo mundo usa o Windows. Ah, belo detalhe, Leandro. Alguém aqui usa Linux? Ou Mac? Ixi, teu som tá muito ruim, Edna. Ficou muito baixinho e chiado, não consegui entender. Bom, vou entender que todo mundo usa Windows, sim, né? E aí vem essa questão, o Leandro ainda colocou no chat, que ele usa sim, mas só falta ativar, né? Essa é uma característica bastante forte dos softwares proprietários. Eles costumam ser pagos. A gente precisa pagar uma licença para utilizar esse software, né? A gente até tem alguns softwares proprietários que são gratuitos, e aí lá no vídeo eu ainda falo para vocês que o pessoal do projeto Software Livre diferencia bastante o free, né? Em inglês, free pode ser traduzido tanto como grátis, né, e livre. E o free do free software, né, do software livre, é de livre, de liberdade, e não de gratuito, tá? Então, um software ser gratuito não quer dizer que ele é software livre, tá? Tem que ter aquelas 4 liberdades, inclusive nenhuma delas lá fala questão de pagamento, fala só em outras características, tá? O que eu vejo muito é o pessoal utilizar bastante, mas não como principal. Qual que você usa como principal, Dina? Tá respondendo que eu vou continuando aqui. Eu vejo o pessoal usar muito software proprietário sem pagar. Né? Vide o Windows. Windows é o exemplo mais clássico, assim. A grande maioria, né, esmagadora dos usuários tem o Windows no seu computador, mas uma parcela ínfima paga a licença por ele. O que o pessoal faz? Ou usa sem ativar, igual o Leandro falou, né, que é possível, ele só fica, né, com uma mensagem ali dizendo que o seu Windows não é original. E existe o que eu acho que é pior ainda, né, que é a pessoa que craqueia o software. Eu sempre falo para os meus alunos que se fosse algo bom, não ia se chamar crack, né? Então, o que acontece? Antigamente, eu sempre dou esse exemplo, né? Quando eu, lá no início dos meus trabalhos com informática, quando eu comecei a trabalhar com a área de TI, a gente pode usar softwares livres, Leandro, que fazem essa tarefa. Inclusive, o pessoal que tem o sistema operacional Windows pode utilizar software livre, tá? As ferramentas. Então, o que acontecia, né? Antigamente, eu até vi esses dias no Insta, eu sigo um perfil lá que chama Vida de Suporte, eles colocaram a foto de um CD, que estava lá, acho que era um Windows XP, embaixo estava escrita a chave, né? Antigamente a gente fazia isso. A gente que eu falo, pessoal que usa o Windows e que não queria pagar, né? Instalava o Windows na máquina e para ele se tornar original, procurava por listas de chave. Na internet, o pessoal distribuía listas com várias chaves de ativação, né? E aí você ia tentando uma, tentando outra, até que você conseguia uma que ativava. Pronto, agora meu Windows é original. Mas a única coisa que você fez, fora o crime, né, de utilizar algo sem pagar, de forma ilegal, era que você digitava aquela chave. Hoje em dia, a tarefa de ativar um Windows de forma pirata
é mais complexa. Você não digita simplesmente uma chave, né? Não dá certo mais isso. E aí, o que o pessoal desenvolveu? Programas que você roda no seu computador e que magicamente ativam, né, o seu Windows. Para de aparecer lá que você não está usando uma cópia original. Se você entrar lá em sistema e for ver as informações, está lá que seu Windows está ativado. Só que você executou um software que também é fechado, que você não tem acesso ao código-fonte, não sabe como ele funciona. Você executou esse programa no seu computador. Eu fico imaginando quem que consegue se iludir ao ponto de achar que esse software está só ativando de forma pirata o Windows. O que que impede esse software de tomar outras ações, de instalar um backdoor no seu computador, de passar, né, instalar um spyware e passar a monitorar tudo que você digita e enviar para alguém? Você não sabe, né? Você não teve acesso ao código-fonte daquele software, né? Então, hoje em dia, piratear, craquear um software é muito perigoso, porque não adianta mais digitar uma chave que você espera que ela ative, né? Você tem que executar um programa, tá? Então, essa questão de pirataria, temos várias coisas envolvidas, né? A ilegalidade da ação, que é crime, e a questão de você poder estar instalando um software malicioso no seu computador. Eu sempre falo que as pessoas não se preocupam muito com isso, porque dificilmente a Polícia Federal vai bater na porta da sua casa. Você, pessoa física, né, que está usando aí uma cópia pirata do Windows, está usando uma cópia pirata do Office, né? Mas em empresas isso acontece, porque eu já vi acontecer. E por que que empresas acontecem? Porque se vocês forem ver a lei de pirataria, né, e de quebra de direitos autorais, as multas são muito grandes, são muito altas, né? Elas podem chegar a 1000 vezes o valor da licença, ou mais, não lembro os valores, mas tem uma gradação, né? E aí o que que acontece? Não adianta o pessoal querer aplicar uma multa dessa numa pessoa que não tem dinheiro, né? Aí você na sua casa, nós pobres trabalhadores, mas uma empresa vai ter. E eles vão entrar na justiça e vão ganhar. E eu já vi empresas receberem cartinhas de escritórios de advocacia dizendo assim: ó, nós identificamos que você tem 8 cópias piratas de Windows, você tem 6 cópias piratas do Office, você tem uma cópia pirata do AutoCAD, listar não só os softwares que estão sendo usados de forma ilegal, mas a quantidade de softwares que estão sendo usados naquela empresa. E daí falar, ó, se você não regularizar essa situação, aí sim, né, começa com uma notificação extrajudicial, se você não tomar nenhuma ação, a gente vai entrar na justiça e aí a lei vai ser aplicada. Então, a pessoa normalmente vai lá e paga as licenças, porque se tomar a multa é muito mais caro, tá? Então, essa questão de software proprietário que necessita de licença é uma questão bastante séria, que as pessoas não costumam se atentar. Eu dou aula com integrado, né, de sistemas operacionais, e quando a gente fala desse assunto, tem muitos que falam, eu uso o Windows aqui, sempre usei, mas eu nem sabia que tinha que pagar. Sim, tem que pagar, gente, tem que pagar, tá? Mas voltando aqui. Então, como núcleo do sistema operacional, a gente tem o Linux, né, que é um representante forte, aí um dos mais conhecidos nessa categoria de software livre, mas nós temos muitos outros, tá? Aqui, navegadores, o próprio Google Chrome, essa hora a gente já está embaralhando as palavras, o Firefox, né, eu uso Windows, Linux na minha máquina, né, eu uso o Ubuntu, tá aqui menuzinho, né, não uso Windows aqui. E navegador é o Firefox, que vocês já devem estar acostumados, o Google Chrome, que todo mundo já deve ter visto, usa isso no Windows e dá para continuar utilizando aqui no Linux, que é outra característica legal que eu acho de software livre. O pessoal que desenvolve costuma desenvolver esses softwares para várias arquiteturas, para várias plataformas. Então, desenvolver o navegador, vai ter esse navegador para Windows, para Linux, para Mac, e às vezes para outros sistemas operacionais também, tá? O que a gente já não costuma muito ver no software proprietário. Nem vou citar o exemplo da Microsoft, porque daí é óbvio, né? Os softwares que ela desenvolve, ela vai voltar eles só para o Windows, que é o sistema operacional dela. Mas
Um dos grandes empecilhos que eu vejo do pessoal conseguir utilizar Linux é quem trabalha na área de arquitetura e engenharia, porque esse pessoal usa muito o AutoCAD. E a empresa que desenvolve o AutoCAD é a Autodesk, é uma empresa que desenvolve o AutoCAD como um software proprietário e pago, e muito bem pago. E aí o que o pessoal costuma fazer? Craquear também, né? Muito bem. Só que eles não desenvolvem, eles não têm a versão do AutoCAD para Linux, nem para qualquer outro sistema operacional. O AutoCAD só funciona com Windows, tá? Então, é uma das limitações. Não que não existam softwares livres que façam a mesma coisa do AutoCAD, tá? Existem vários que fazem, mas às vezes não tem tantas funcionalidades quanto o AutoCAD tem, ok? Então, ó, navegador, pacote Office, né? Vou mostrar alguns aqui dos que eu tenho, tá? Que é alguns pacotes de escritório. Então, a gente tem o LibreOffice com todas as ferramentas que o Office da Microsoft tem. Então, eu tenho aqui o Calc, que é a planilha eletrônica correspondente ao Excel, né? O Draw, que é um programa de desenho vetorial. Ele não chega a ser um Corel Draw, mas ele faz coisas básicas de desenhos vetoriais também, tá? O Impress, que seria o PowerPoint, né, um programa para a gente fazer slides. O Math, que é um programa para a gente desenvolver fórmulas matemáticas. A gente escreve as fórmulas, elas ficam bonitinhas, e a gente consegue colar, por exemplo, no editor de texto ou no slide. E o Writer, que é o editor de texto do pacote LibreOffice, tá? E detalhe interessante também, curiosidades, né, sobre o mundo software livre. O LibreOffice, antigamente, se chamava OpenOffice. E aí, em determinado momento, foi a Sun, não lembro se foi a Sun, tem uma empresa grande que comprou o código-fonte, né, que adquiriu o código-fonte do OpenOffice, tinha um pessoal que desenvolvia, e eles acabaram vendendo esse código. E embora na época, logo de início, assim, a quem comprou, que eu acho que foi a Sun Microsystems, não tenha passado a cobrar por ele, ele tenha continuado com as mesmas características. Isso é uma coisa que costuma acontecer nas comunidades de software livre, tá? Quando eu venho com um projeto, e a grande maioria dos projetos de software livre são desenvolvidos de forma voluntária por programadores aí espalhados ao redor do mundo, então é uma comunidade. E quando essa comunidade está desenvolvendo e tal, e acontece algo do tipo o que aconteceu com o OpenOffice, o que a própria comunidade faz, já que o código-fonte até então estava livre, né, todo mundo tinha acesso e tudo mais. Fazem o que a gente chama de fork, que é uma bifurcação no projeto. Então, até aquele ponto o projeto era um só, o OpenOffice continuou aqui com a Sun, e a comunidade fez o quê? Pegou o código-fonte do programa como ele estava até esse determinado momento que ele foi adquirido e fez uma bifurcação no projeto e passou a desenvolver o LibreOffice, que continuou como um software livre, tá? Então, isso acontece bastante. Hoje em dia, um caso que a gente está vendo assim, que talvez você já tenha ouvido falar, é o do MySQL. O MySQL também, alguns anos atrás, o código-fonte dele foi adquirido por uma empresa. Nossa, a cabeça não tá lembrando bem das coisas. E aí a comunidade fez o quê? Pegou o código do MySQL, como ele estava até aquele momento, e fez uma bifurcação do projeto, que é o chamado MariaDB, tá? Então, hoje em dia a gente tem o MariaDB, que é o MySQL, só que livre, né? Enquanto o pessoal não faz nada, não fecha, não passa a cobrar pelo MySQL. Então, eles já tomam essa ação para que a gente continue com o projeto de software livre, tá? O que mais que a gente tem aqui interessante? E todos esses softwares que eu estou mostrando aqui para vocês, eles já, assim que eu termino de instalar o Linux, eles já estão aqui, tá? Com exceção de um ou outro que eu instalei depois, que é um pouco diferente do que acontece com Windows também. Como a gente usa softwares que são proprietários, a gente não compra um pacotão, né? Eu compro o sistema operacional. Aí eu preciso de um pacote de escritório, vou lá e compro, né? Pago licença do... Hoje em dia a gente não compra, né? A gente paga para utilizar, que está virando serviço. Do Office, né? E vou comprando as licenças e vou instalando o que eu quero. Aqui não, a gente já tem um pacotão de coisas, né? Que algumas ferramentas administrativas para fazer update dos softwares, né? Para instalar coisas. Aqui a educação não tem nada, joguinhos, ele vem com alguns, né? Paciência, parará. Parte gráfica, tá? Então o que a gente tem aqui? O dia,
que é um programa para fazer... Ai, gente, acho que estou começando a ter Alzheimer, tá? Diagramas de tudo que é coisa. O Dia faz, tem para Windows também. Aqui um software de scanner, aqui um visualizador de imagens, aqui um manipulador de imagens, que é o semelhante, né? Ele é compatível com o Photoshop, então é o GIMP, inclusive muito utilizado por aí, é um software livre com muitos recursos, não fica devendo nada para o Photoshop, que é um software proprietário, pago e muito bem pago, né? Aqui um visualizador de imagens também, aqui, isso aqui é um organizador de imagens e fotos muito legal. Aqui é um programa de scan também, aqui também é um programa de scanner, tá? Aqui alguns softwares de internet, Ndesk, o Chromium é um fork também do projeto do Google Chrome, Dropbox, a gente tem para Linux, Firefox, Google Chrome, aqui são coisas do KDE, né, mensagens instantâneas, o Teams, a gente tem para Linux também, o Telegram a gente tem também, né, clientezinho aqui desktop para... Thunderbird, e-mail, que era um cliente de e-mail, hoje em dia a gente não trabalha mais muito com isso, a gente trabalha com e-mail só via web, né? Aqui é um programa de torrent, um cliente também desktop do WhatsApp, o Zoom, tá tudo aqui. Escritório, né? Mostrei para vocês do pacote Office, mas eu tenho aqui leitor de PDF, esse aqui eu instalei o Reader. Mas esse aqui, o Atrio e esse Document Viewer já vem instalados e eles servem tanto para PDF como para PS, para vários tipos de arquivos, tá? Programação, aqui é um software de administração do Postgre, que é um banco de dados. Som e vídeo, então eu tenho aqui esse Tease, ele trabalha com a webcam, né? Eu consigo tirar fotos, fazer algumas coisas utilizando a webcam. Um editor, o Kdenlive é um editor de vídeos muito poderoso, muito bacana também. O Lives também é um editor de vídeo. O Rhythmbox é um organizador de músicas muito completo. Spotify eu tenho também, então visualizador de vídeos, né? Player, esse aqui já vem instalado. O VLC, que é um outro player de vídeo, eu que instalei. Vocal Screen, que é gravador de tela com webcam. Então a gente tem aqui. E ainda tem o Wine, né? Eu instalei o Wine, que o Wine é um ambiente no qual a gente consegue rodar alguns programas que foram escritos para Windows. Se os programas forem mais simples, a gente consegue rodar ali, tá? Muito bem, então, são exemplos, né, de softwares que a gente tem, de funcionalidades, e se a gente tiver alguma necessidade mais específica, é só a gente pesquisar que com certeza a gente acha um software livre para isso. Então, acho que a gente não precisa piratear as coisas, né? E se tiver algum software que seja proprietário e que eu goste muito e queira utilizar, eu pago por ele, né? Esse Note que eu uso, ele tá com dual boot, né? Então, fisicamente, ele tem instalado o Windows e o Linux. O Windows, porque já veio instalado. Quando eu comprei, já tinha a licença dele, então eu particionei e instalei o Linux em outra partição. Mas eu continuo mantendo o Windows ali, embora eu use rarissimamente, né? Eu não lembro a última vez que eu loguei esse computador no Windows. Eu tenho um antivírus nele, que ele veio instalado já, e por um tempo ali, de teste, né? Quando terminou esse tempo, ele perguntou se eu queria pagar a licença, e como ele tinha vindo instalado, era um acordo, né, da Lenovo com a empresa, tinha um desconto muito bom na licença, eu paguei. Então, eu nem uso o Windows direito e eu tenho um antivírus pago nele. Eu pago a licença do Office para eu usar o Office na minha máquina virtual que eu utilizo aqui, porque de vez em quando tem alguns arquivos que não abrem direito, que foram feitos especificamente para o Word, né, ou para o Excel. Eu pago a licença do Office. Então, a gente pode usar software proprietário quando a gente achar que vale a pena, mas vamos utilizar da forma correta, né? Ai, vamos beber água. Pois muito bem. Eu fechei aqui, eu ia abrir a página da Free Software Foundation, que tem a lista dos softwares, mas depois vocês entrem lá e dê uma fuçadinha para terem uma ideia das categorias, do que a gente tem, tá?
Pois muito bem. Navegador, editor de texto, tudo isso é muito semelhante, né? Se a gente usa o Firefox no Windows, a gente vai usar ele no Linux da mesma forma. Se a gente usa o Word, o Writer vai ter as mesmas funcionalidades, às vezes os botões vão estar em locais diferentes, né? Mas a utilização continua sendo a essência a mesma. O que a gente vai focar bastante nessas aulas de software livre vai ser no Linux, principalmente no Linux via terminal, tá? Porque não é algo com o qual vocês estão acostumados. E na área de TI, dependendo de aí qual caminho que vocês forem seguir, vocês vão precisar, tá? E dentro do próprio curso, vai ser necessário em outras disciplinas que vocês tenham esse conhecimento básico de terminal Linux, ok? Então, a gente vai focar várias aulas nisso. Para fazer essas aulas de Linux básico, a gente vai usar a plataforma da Cisco. Nós temos uma parceria há vários anos, né? Nós, Campus Votuporanga, com a Cisco, inclusive eu sou instrutora da Academia da Cisco, Bira também, que divide essa disciplina comigo, o professor Oswandrié, das nossas áreas, né? A nossa área é redes, e a gente fez as formações, então a gente tem acesso a essa plataforma e pode montar aqui os cursos para os nossos alunos, tá? Pois muito bem. Esta aqui é a página inicial. Quem ainda não terminou o cadastro, quem já preencheu o formulário que eu já cadastrei na plataforma e não logou ainda, né? Esta aqui é a página inicial, né? netacad.com, que é a plataforma da Cisco Academy. Então, aqui que eles colocam os vários cursos, tanto para a gente fazer, quanto para a gente pode montar cursos aqui e dar também, nós que somos instrutores, né, da Cisco. Então, chegando nesta página principal, a gente tem aqui o entrar. Opa. Primeira coisa que ele vai pedir é o e-mail, né? O cadastro foi criado com e-mail institucional. Não se esqueçam disso, ok? Então, primeiro e-mail, depois a senha. Quem já completou o cadastro vai ter senha também. Quem quiser ir fazendo os passos aqui, minha tela vai estar um pouquinho diferente, porque eu tenho a tela de instrutora, o meu é este aqui, e quando vocês entrarem no curso, vocês vão cair nesta página, tá? E quando vocês entrarem aqui em conteúdo do curso, a primeira vez que vocês clicarem nesse link, não vai cair diretamente aqui na página do curso, propriamente dita, tá? E eu acho que aquela página não está traduzida, mesmo que vocês coloquem lá português no idioma inicial da página de login, aquela página acho que não está traduzida. Mas o que ela quer dizer é que vocês estão de acordo com os termos de uso e tudo mais, tem que dar um ok, ele pede para recarregar a página e vocês entram nesse link aqui de novo e vamos cair no nosso Linux. Eu adoro essas palavras em inglês, né? Mas é um Linux básico, ok? Qual que é uma das vantagens? Além de já ter o conteúdo, eu e o Bira, a gente analisou esse conteúdo antes de optarmos, né, por usar a plataforma da Cisco para vocês. Falo muito vocês, né? Preciso parar com isso, achar uns sinônimos aí. E tá bem completo, tem os comandos básicos, as informações básicas. A hora que eu terminar esse curso, que vocês conseguem se virar basicamente num terminal. E a outra grande vantagem é que ninguém precisa instalar o Linux. Nas minhas aulas com o pessoal do Integrado de Sistemas Operacionais, a gente instala numa máquina virtual, no VirtualBox. Só que lá, por exemplo, um dos objetivos é que eles aprendam também a fazer essa formatação, essa instalação, né? A gente fez isso com Windows, depois eu faço isso com Linux, e aí a gente usa o Linux da máquina virtual. Aqui vocês não precisam instalar nada. Por quê? Vocês estão vendo aqui que minha tela está dividida em duas. Do lado esquerdo da tela, eu tenho o conteúdo. Tá aqui, que é só uma página de boas-vindas. E do lado direito, eu tenho um terminal, que é isso aqui. Deixa eu aumentar aqui a letra.
vendo? É exatamente esse terminal que eu tenho aqui, vocês vão ter aqui para poder, conforme eu for mostrando, formos passando pelos vários comandos, vocês conseguem testar diretamente aqui no navegador sem ter a necessidade de fazer a instalação. E vejam, aqui está usando um Ubuntu, eu também uso Ubuntu aqui. Então, o que eu faria em terminal na minha máquina física, no meu Linux aqui instalado, a gente vai conseguir fazer aqui também. Então, é simples, sem burocracia, né, sem grandes traumas, e eu tenho certeza que vários estão olhando e falando assim, ok, mas o que é que eu consigo fazer nessa tela preta que só aceita comandos, né? O mouse não funciona, eu consigo aqui selecionar uma palavra ou outra porque eu tenho esse terminal dentro do navegador. Aqui também consigo porque eu tenho um terminal dentro de um ambiente gráfico. Mas em servidores é bastante comum assim, eu diria que quase 100% das vezes o que a gente vai ter em servidores Linux é só o terminal. A gente não tem ambiente gráfico, né? Então não tenho mouse, não tenho navegador, eu não tenho aqui programinha para fazer a navegação entre as pastas e procurar arquivos, eu tenho que me virar aqui. Por isso que a gente vai focar bastante das aulas do semestre em Linux terminal, para que vocês consigam fazer as ações aqui. Então, a gente vai ver as mais básicas. Existe uma infinidade de comandos. Então, preciso entrar numa pasta, tipo essa aqui, que é a pasta da disciplina, né? Sol 2021, onde eu tenho os arquivos aqui da disciplina. Eu preciso entrar aqui? Preciso fazer isso pelo terminal. Preciso aprender a fazer, tá? E, em princípio, a gente olha e fala, tá, mas como que eu faço isso? Mas acreditem em mim, tem. Eu vou, inclusive, chegar lá para vocês. Pronto, estou aqui no terminal, eu estou no mesmo lugar que aqui no ambiente gráfico. Então, vejam, aqui eu tenho uma planilha chamada alunos, dois arquivos chamados audit, aula 1 ODP, aula 1 PDF, cadastro plataforma Cisco, um cadastro plataforma Cisco Zip, um plano PDF e um sample CSV. Então, aqui os mesmos alunos na planilha, dois arquivos chamados audit, aula 1 ODP, aula 1 PDF, cadastro plataforma Cisco, plano PDF, sample CSV, tá? Então, o que eu tô vendo aqui é exatamente esse conteúdo, só que em linha de comando, no modo terminal. E é isso que a gente vai aprender a fazer aqui nesse curso, tá? Primeira página aqui vai ser de boas-vindas. Aí depois uma explicação aqui do que é Linux, né? O terminal, o que vem a ser, a linha de comando. Tudo isso a gente vai falar também na semana que vem um pouco. Eu gostaria, inclusive, que esse conteúdo inicial aqui, que é algo só introdutório, informativo, que vocês lessem. Deixa eu ver. Fui preencher o formulário e apareceu preciso de permissão. Você precisa estar logado nesse navegador, Leandro, no seu e-mail do Instituto, no seu e-mail acadêmico, tá? Porque só pode responder o formulário quem tiver o e-mail acadêmico. Então, abre o Gmail ali, loga no seu e-mail acadêmico e aí você pode abrir o formulário que ele vai permitir, tá bom? Muito bem. Então, aqui eu queria que vocês lessem antes da aula da semana que vem, tá? Vai explicar aqui o que é a linha de comando, que é basicamente um interpretador de comandos, né? Tá. O que o aprendizado em Linux pode ajudar, né? Em que áreas pode ajudar vocês? Tá aqui, ó. Quem quer seguir em redes, ajuda. Quem quer seguir na área de segurança, ajuda. Quem quer seguir na área de desenvolvimento e programação, ajuda. Análise de dados, ajuda. Inclusive, tem um aluno do Integrado, um ex-aluno, né, que se formou com a gente há alguns anos, que me procurou no ano retrasado. Foi no final de 2019, que foi o último ano que a gente teve completamente presencial, né? E ele estava morando em Campinas,
E vejam bem, ele estava fazendo faculdade de enfermagem. Ele terminou o integrado aqui em informática, foi para Campinas, porque tinha família lá e tudo, e queria seguir na área de enfermagem. Mas daí precisava trabalhar enquanto fazia a faculdade, né? E se candidatou para uma vaga que apareceu na montadora da Fiat, uma empresa dessas de carro, né? Na área de TI. Porque ele tinha o técnico em informática, foi trabalhar, e é isso que eu falo para os meninos do técnico, né? Às vezes não precisa seguir nessa área, mas você consegue também transformar aquilo numa ferramenta para conseguir outras coisas. Trabalha com isso enquanto você estuda outras coisas. E não era para servidores, eu não lembro para que área que era. Só que uma das perguntas que fizeram na entrevista foi: você conhece Linux? Você sabe trabalhar em terminal? Porque muitas das coisas que eles faziam eram em terminal e em Linux, né? Ele acabou conseguindo esta vaga por causa disso, tá? Então, tá aqui. Eu vou falar brevemente sobre isso, mas gostaria que, com cuidado, vocês já tivessem lido todo este conteúdo, tá? Aqui ele está falando como que funciona a plataforma. Aqui a gente está usando um terminal de uma máquina virtual, tá? Que existe lá no ambiente da Cisco. E aí, a nossa aula mesmo da semana que vem vai começar aqui. Sintaxe de comando básico, tá? Sintaxe é a forma correta de escrever um comando. Porque a gente tem o comando, a gente pode ter parâmetros, a gente pode ter opções passadas junto com esse comando. Então, a gente vai aprender o que é a sintaxe de um comando e começar pelos comandos mais básicos. Então, por exemplo, aqui a gente vai ter o comando ls, que inclusive eu usei aqui, ó. O ls. Então, eu usei o ls aqui no terminal para quê? Para me mostrar o conteúdo dessa pasta. Já fica aqui a dica da nossa primeira aula, que depois vai ser aprofundada. Então, o comando ls é o comando utilizado para mostrar o conteúdo de uma pasta. Se eu preciso mudar de uma pasta para outra, eu uso o comando cd. Change Directory, alguns vão ser acrônimos, né? Então, mudei. Aqui eu consigo ver em que pasta que eu tô, esse caminhozinho em azul, tá? Então, eu estava dentro deste caminho todo e aqui eu voltei para a raiz. Tá? Voltei para a pasta onde eu estava. Então, a gente vai começar por esses comandos mais básicos, tá? Comando de navegação, para eu poder andar pela estrutura de diretórios do computador e para eu conseguir ver os conteúdos que eu tenho em determinadas pastas para eu achar aquilo que eu preciso, tá bom? Então, a nossa aula na semana que vem começa aqui no 2, mas esse item 1 inteiro eu gostaria que vocês lessem. E como assim falar eu gostaria ficar algo muito vago, né? Eu devo fazer uma atividade que vocês vão preencher baseado nesse conteúdo, para que daí vocês leiam, porque senão vocês não leem. E vai valer nota de trabalho do bimestre, vai compor a nota de trabalho do bimestre e vai valer como presença também. Eu já cheguei a mexer um pouco com o terminal de comandos, mas eu fazia pull e push no GitHub, tá? Mas já é um contatinho, Leandro, já não fica sendo algo tão novidade. Os outros comandos pode ser que você não conheça, né? Ou comandos mais aprofundados, como a gente vai ver de permissões e tudo, mas já é um início, já tem um pouquinho mais de facilidade. Porque a primeira vez que eu vi uma tela assim, e não foi nem com Linux, foi com DOS, né? Quando eu comecei a mexer com computadores, não tinha Windows ainda, trabalhava com DOS. O DOS era linha de comando, era terminal também. E a primeira vez que eu sentei na frente de um computador, que eu vi essa tela preta, que não era nem coloridinha, agora a gente ainda tem umas cores aqui, né? Eu tenho um monitor colorido, mas quando eu comecei a mexer com informática, o meu monitor era monocromático. Aí eu ficava olhando para aquela tela, esperando ali o cursor piscando, esperando eu digitar alguma coisa, e falava, o que que eu vou fazer aqui? Não dá para fazer nada, né? E dava, existe uma infinidade de coisas. Em terminal Linux, inclusive, dá para a gente fazer coisas como navegar na internet. Nós temos navegador para a linha de comando. Acreditem se quiser. Eu vou mostrar na próxima aula para vocês a título de curiosidade. Eu preciso instalar, eu estou sem nenhum instalado aqui. Tenho links. E eu vou instalar e mostro como é que a gente acessa um Google. Vamos supor que eu estou num servidor e estou ali com algum problema e preciso pesquisar
um conteúdo para resolver esse problema, só que eu estou no servidor, só tem o servidor e não tem ambiente gráfico. Como que eu abro um navegador e faço essa pesquisa? Na própria linha de comando. Ok? Então, por hoje é isso, meninos e meninas. Leiam esse item 1 todo, 1.1 e 1.2. Na semana que Professora, vem. Oi. desculpa, te Deixa interrompi. eu vir para cá, senão não vejo quem está falando. Não, pode É, interromper a hora que quiser. Pode falar, Gilson. isso. Então, você pediu para ler, você vai falar qual que é as páginas certinho? Porque eu vi que tem vários, meio que lugarzinhos, vários textos assim. Esses 3 itens aqui, o 1, o 1.1 e o 1.2. Ah, tá, beleza, obrigado. Tá? Eu vou colocar na atividade lá também, no Moodle, mas são esse capítulo aqui inicial, capítulo 1 inteiro. Que a aula mesmo com o conteúdo vai começar a partir da semana que vem no item 2, que são os comandos. Mas essa parte introdutória, falando do Linux, falando das utilizações e um pouquinho da plataforma, eu gostaria que vocês lessem antes. Tudo bem? Fechou, professora. Beleza. Alguma dúvida do conteúdo de hoje? Não. Então, a Dinan e o Leandro. O Leandro ainda falta, né? Da hora que você conseguir fazer, Leandro, você me avisa quando você fizer o preenchimento lá do formulário, que eu já faço o cadastro seu e do Adnan, e já libero. Loguem lá, cadastrem a senha e já acessem o curso. Vão dando uma passeada, uma olhadinha lá, tá? Ai, um bom restinho de quarta, um bom restinho de semana e bom final de semana depois. Qualquer dúvida, vocês me contactem, tá? Ou lá pelo Moodle, ou pelo Teams, me mandem e-mail. Estou à disposição. Tá bom, professora. Obrigada. Tchau, professora. Uma abração. Deixa eu parar a gravação.